Oi! A gente chegou a 3.000 inscritos e, como prometido, pra comemorar, eu vou lançar mais um vídeo da série de reagindo aos alojamentos dos meus inscritos. Ao longo desse intervalo, entre o primeiro episódio lançado e o segundo, que é esse, vocês pediram bastante esse vídeo, então eu espero que vocês gostem. Caso você esteja confuso e não saiba como que faz pra mandar aqui pro canal o seu alojamento, eu vou deixar o e-mail aqui na descrição pra você copiar e colar, e é só você mandar as fotos do seu alojamento e as medidas. Você tem que me mandar as medidas, senão não tenho como reagir. E é só isso, eu já tô aceitando que vocês mandem pro terceiro episódio da série, então se você já estiver querendo mandar, pode mandar. E é isso, vamos pro vídeo. É importante dizer que quem separou esse material pra esse vídeo não fui eu, tá? Foi o meu namoradinho, porque eu recebi muitos alojamentos e eu não queria ter uma parcialidade, eu não queria ter uma influência muito grande sobre quais alojamentos seriam escolhidos, então eu pedi pra ele escolher os mais interessantes, os que ele achava que eu teria mais pra falar sobre, ou que serviriam de inspiração, enfim. E foi ele que escolheu, não fui eu. Então não fica chateado se o alojamento não tiver aparecido aqui. A gente recebeu bastante alojamento, então por isso não teria como incluir todo mundo. Mas continua mandando, porque ainda vai ter muito episódio pra essa série. Então pode continuar mandando, que a gente vai continuar recebendo e em algum momento vai aparecer por aqui. Então vamos ao primeiro alojamento. O primeiro alojamento foi a Lara que me mandou. Ele tem 1,5 m por 60, então ele tem um ótimo tamanho. É um tamanho acima do mínimo. Nele vive um anão russo. A gente consegue ver aqui que tem umas coisas de enriquecimento bem interessantes. Tem uns objetos de cerâmica, tem madeira lá dentro, né? Uns galhos e tudo. Tem uma região onde a forração parece ser mais funda, mas eu acho que não é funda o suficiente, tá? Com um alojamento tão grandão assim, eu acho que seria muito legal você fazer uma área bem grandona de forração alta para ele conseguir cavar livremente e construir de verdade um sistema subterrâneo por baixo dessa forração e ele conseguir simular de verdade o que ele faria na natureza. Uma coisa que eu tenho pra te alertar aqui, escadinhas, né? As escadinhas que você tem aqui são escadinhas com espaços e isso não me agrada, isso na verdade me enche de medo, porque podem acontecer acidentes, tá? Essa escadinha coloridinha de madeira, essa escadinha que acredito que seja uma escadinha de gaiola, isso me dá bastante medo e não são poucos os acidentes que acontecem com esse tipo de escadinha. Então eu recomendo que você forre para que fique uma superfície lisa e não fique espaço para correr o risco de o hamster deixar o pezinho dele passar ali nesse espaço e acabar torcendo o pezinho, enfim. Tem também uma pedrinha de bananinha e eu acredito que isso seja aqueles brinquedinhos, né, aquelas pedrinhas de cálcio que o pessoal coloca pra desgaste de dente, mas eu não recomendo isso. Na verdade, isso não é recomendado mesmo, só é recomendado caso o hamster venha precisar e só pode ser recomendado por um profissional veterinário mesmo, um médico veterinário. Porque essas pedras têm um enriquecimento muito grande de cálcio, o hamster deve receber esse cálcio que ele precisa da dieta. Então, a não ser que ele esteja com uma carência de cálcio por algum motivo e o seu veterinário recomende uma pedrinha dessa, não é legal de colocar no alojamento pro hamster pra ele roer o tempo inteiro. Você tem, acho que uma bolinha de sisal daquelas que eu ensinei a fazer, ou não, eu não sei, mas me pareceu. Tem uma plataformazinha bem baixinha, que não é perigosa. A sua rodinha, eu não sei, será que ela tá no tamanho certo? Você já mediu? Porque uma rodinha para um anão russo precisa ter pelo menos, assim, é o mínimo do mínimo, 18 centímetros. De preferência maior do que 21 centímetros de diâmetro. Tem bastante coisa no alojamento, né? Eu acho que você poderia enriquecer, por exemplo, com um mix de ervas, com alguns brinquedos, sabe, de forrageio mesmo, tipo o cacho de sementes que eu ensinei a fazer. Eu acho que você usa serragem, né? E eu fiz inclusive um vídeo sobre forrações, eu vou deixar aqui nos cards de informações, porque serragem não é o meu tipo favorito de forração. É um tipo de forração que ainda é muito usado, mas eu não recomendo de maneira nenhuma, porque muitos hamsters têm reações. A Cara teve um abscesso recentemente e a veterinária ligou isso ao uso de serragem, porque eu ainda tinha um pouco de serragem no meu alojamento. E depois disso eu troquei tudo e, enfim, coloquei só papel higiênico. E é isso. Principais dicas que eu dou aqui pra você com o seu alojamento. Taca a forração. Assim, deixa a forração muito alta mesmo, assim. Pelo menos 20 centímetros, tá? Menor do que isso, nunca.
Eu não consigo ver aqui exatamente, eu não sei, me parece que tem um espaço abaixo ainda do vidro que eu não consigo ter acesso para ter certeza do tamanho da forração, mas me parece que a forração tá muito baixinha, então taca a forração, enche muito de forração para ele ter a liberdade de conseguir mesmo explorar esses instintos naturais e criar seu sistema subterrâneo de túneis de maneira mais próxima ao que ele conseguiria fazer na natureza mesmo. Cuida com esses brinquedos que tem espaços, porque é muito perigoso. E de resto, acho que você poderia só, incrementar mesmo com um mix de ervas, essas coisas mais naturais que despertam mais os instintos naturais mesmo dos hamsters. E é isso, gente. Vamos pro próximo alojamento. O próximo alojamento é do anão russo, chamado Jerry. Quem me mandou esse alojamento foi o José Rafael, que é um inscrito muito assíduo aqui do canal, inclusive. Ele tem 120 por 50 por 50, ou seja, ele tem 1000 centímetros quadrados a mais do que o tamanho mínimo, né? E é muito legal isso. Um banho de areia dele tem 29 centímetros por 20, ou seja, é um tamanho muito bom, né? Para anão russo. Tem entre 25 a 30 centímetros de forração, que ele mistura aspen e papel higiênico neutro. A rodinha tem 25 centímetros de diâmetro e ele não tem pó de coco, porque aparentemente o hamsterzinho dele não demonstrou muito interesse pelo pó de coco. Mas vendo aqui a gente consegue ver que é um alojamento super rico. Uma das coisas que mais me agrada é ver o alojamento assim bem cheio de coisas para que não haja muitos espaços vazios. Aqui eu consigo inclusive ver vários DIYs meus. Ele fez a bolinha de sisal, ele fez o tapetinho de musgo, ele fez a pontezinha, né? E o alojamento dele é muito cheio de coisas naturais. E a questão do alojamento naturalista, que tem muita gente que não entende, mas por que o alojamento naturalista é melhor do que um alojamento que não seja naturalista? É por causa disso. É porque hamsters, eles são estimulados por outras coisas. Eles não são estimulados por brinquedos. Eles não são igual um cachorro, um gato, que você vai brincar com ele e ele vai receber um estímulo a partir daquilo. O estímulo dele vem de coisas que ajudem ele a realizar os seus instintos naturais, cavar, fazer escavações mesmo, criar sistemas subterrâneos de túneis e tudo mais, é um instinto natural. Como estimular esse instinto? Colocando forração alta, colocando túneis que saiam da forração para que ele tenha já uma entrada para criar seu próprio sistema e tudo mais. Outro instinto natural que é muito importante de ser estimulado é encontrar o próprio alimento, explorar o próprio alojamento. E isso com o que você consegue? Com um mix de ervas, espalhando o mix de sementes na forração para ele procurar. Porque ele vai sentir todos aqueles cheirinhos e ele vai ter que procurar para ver o que é que está estimulando aquele narizinho lindo dele. E vai encontrar coisas novas, vai explorar o alojamento de uma maneira diferente. E é por isso que esse alojamento aqui tá muito nota 10, cara. Tá maravilhoso. Ele, pelo visto, também usa um potinho de água em vez de um bebedouro daqueles de bolinha. Eu não tenho nada contra o bebedouro de bolinha. Eu só curto muito o potinho de água por ele permitir que o hamster beba água numa posição 100% confortável e 100% natural. E é isso, ele tem uns itens de cerâmica aqui que podem ajudar o hamster em dias de calor. E tem um alojamento muito lindo e muito enriquecido. E assim, nota 10 mesmo. Tem uma multi-chamber, pelo que me parece, o que é uma coisa que aqui no Brasil é uma coisa raríssima, mas lá na gringa, na Alemanha principalmente, é um item indispensável para se ter dentro do alojamento de hamster. Na Alemanha eles tratam isso como obrigatório. Então, olha só que interessante, né? Elas simulam a maneira como os hamsters dividem o espaço na natureza, nos sistemas que eles fazem de túneis na natureza, sabe? Cada compartimento tem a sua função. Então, uma toca que é dividida, que é uma multi-chamber no caso, consegue reproduzir essas funções. Então, assim, maravilhoso o alojamento. Eu tô muito feliz de ver esse alojamento. E muito feliz principalmente porque esse é um inscrito muito assíduo aqui do canal. Então eu amo ver vocês não só assistindo os vídeos e, enfim, curtindo os vídeos, mas botando em prática as coisas que eu falo aqui, as dicas que eu dou, enfim. Porque eu faço sempre com muito carinho e esse é o meu objetivo final. Que vocês passem isso adiante pro bichinho de vocês mesmo. Então vamos pro próximo. O próximo alojamento que eu vou ver aqui é do Bailey. Quem me mandou foi a Laura.
Ele tem 2,10 m por 40 por 40. A rodinha é de 25 centímetros. A forração vai de 15 a 30 centímetros de altura, o que é maravilhoso. O banho de areia tem 40 por 40, o que é um tamanho maravilhoso. E tem muito enriquecimento ambiental, muito lindo. O alojamento ele é bem comprido, né? Ele não é muito largo. Ele tem a largura inferior ao que se recomenda, mas ele compensa muito em comprimento. Então essa largura ela não vai fazer muita falta, porque ele continua sendo um alojamento super grande. Aberto aqui a gente consegue reparar que essa forração é muito alta. A gente consegue ver aqui muito enriquecimento ambiental, a área de areia tá muito linda. Se eu não me engano, eu tinha reagido já a esse alojamento na parte 1 dos reagindo aos alojamentos. Só que ele tava muito diferente, mesmo. Tinha inclusive um monte de brinquedos de palito de picolé. Será que eu tô me confundindo? Eu acho que eu não tô me confundindo, mas aqui esses brinquedos de picolé que eu já tinha desaconselhado a você ter, você tirou tudo. E tem alguns tutoriais aqui também que eu consigo ver, tipo a minha bolinha de sisal, né, que eu ensinei a fazer aqui no canal. A pontezinha de tubinho de papel higiênico. Me parece ter feno no alojamento, né, misturado com a forração principal, que é de papel higiênico neutro picado, que é maravilhoso. Tem alguns galhos também. Eu acho que isso é trigo, ou será que tô completamente louca? Eu não sei. Mas se for trigo, uma coisa que eu te dou dica é muito cuidado com o trigo, porque aqui no Brasil a gente encontra muito trigo para decoração. E o trigo para decoração, ele não é próprio para consumo, porque ele passa por processos para ele não estragar. Então, muitas vezes ele passa por processos com alvejantes, ele passa por processos de desidratação e coisas assim que a gente não sabe como que funcionou aquele processo ali, e no final das contas o objetivo dele é decorar e não ser consumido. Então, sempre busque trigo em natura. Em natura que não passou por nenhum processo. Eu consigo ver, inclusive, aqui uma toquinha de pedrinhas. Eu acho que é ela que deve ter feito. Muito lindinho. E muitas folhas e ervas e galinhos espalhados pelo alojamento, o que enriquece muito porque estimula, como eu falei, aquela questão do tipo, o hamster sentir os cheiros e buscar o que vem, de onde vem aquele cheirinho. Então isso é muito maravilhoso, mas tem muitas florezinhas vermelhas aqui e eu não sei o que é isso. Eu chutaria que é hibisco. E hibisco fresco, pelo que me parece, porque tá bem vermelhinho. O hibisco desidratado, ele é mais escuro. E isso é uma coisa que eu te recomendo tomar cuidado, porque o hibisco é uma erva muito diurética. E o hamster é um animal muito pequenininho. Então se ele fizer xixi demais, ele pode desidratar facilmente. Então, hibisco é uma coisa que a gente dá, assim, de maneira moderada. Porque, pra não correr esse risco. E se for hibisco fresco mesmo, como eu tô pensando, nunca de maneira nenhuma espalhar pelo alojamento dessa maneira. Mas já oferecer diretamente pra ele, pra evitar que mofe e você perca um pouco o controle sobre isso. Mas fora isso, assim, lindo, maravilhoso, gigantesco, perfeito, cara. Você tá de parabéns, de verdade. E vamos pro próximo alojamento. O próximo alojamento quem me mandou foi a Maria, que é a mãezinha do Elliot, que também é uma inscrita super assídua aqui do canal. É um amor, tá sempre conversando comigo. E tem um alojamento de tamanho acima do mínimo, 150 por 50 por 50, o que é um tamanho muito bom, muito grande. E tem um sírio macho, que é o Elliot, no caso. E aqui nas fotos eu já consigo ver que o alojamento é lindo. Lindo o alojamento disso não tem o que falar. Ele tem a forração super alta e me parece ser uma forração que está bem compactada, né? Uma forração de papel higiênico que está bem compactada. Então isso faz com que ela segure túneis mais fácil do que uma forração que está muito afofada. Então isso é muito bom. E tem 2 toques subterrâneas que a gente consegue ver ali, que inclusive elas devem estar sendo usadas, muito bem usadas pelo Elliot, porque elas estão cheias de forração dentro. E muito provavelmente quem colocou isso foi o próprio Elliot. Tem uma área aqui de areia que me parece também bem grande. Se eu fosse você, eu deixaria ela um pouquinhozinho mais livre, pra ele conseguir cavar bastante na areia. Mas ela inclusive tá muito boa, tem uma profundidade de areia muito interessante que a gente não costuma ver em banhos de areia.
Vendo o alojamento de cima eu consigo ver que tem várias plantinhas. Eu não sei que plantinhas são, mas é interessante ficar de olho, né, pra ter certeza que são plantas seguras. E tem uma plantinha ali que eu inclusive perguntei pra mamãe do Elliot, ela me falou que é uma planta de plástico. E aí eu conversei com ela e desaconselhei ela a ter qualquer tipo de planta artificial dentro do alojamento, porque o hamster pode acabar se interessando por roer e isso pode dar ruim no final das contas. Então, recomendo sempre optar por plantas naturais que sejam seguras para se ter dentro do alojamento, tipo graminha de milho, graminha de alpiche, graminha de trigo. Óbvio que sempre cuidando, né, pra ter certeza que a terra não tá contaminada nem nada. De maneira geral, tá muito lindo aqui. Eu só tiraria essa plantinha. E a questão do trigo é aquela mesma questão que eu falei no alojamento anterior. Tenha sempre certeza de que esse trigo, ele é feito para consumo. Ele é um trigo in natura, um ramo de trigo que não passou por nenhum tipo de processo. E inclusive eu conversei com ela sobre isso também. Mas fora isso, gente, olha só que alojamento lindo, alojamento muito enriquecido, que tem feno, tem praticamente tudo aqui, né? Eu só não consigo... tem tudo. Maravilhoso. Inclusive, o Elliot consegue escolher se ele vai tomar água do bebedouro ou vai tomar água do potinho também, porque ela tem um potinho aqui lindo. Tem pó de coco, tem plantinha natural também, enfim... Maravilhoso, esse alojamento é muito bom, ele só tem essas duas coisinhas que eu realmente acho importante de se atentar mesmo, só pra ter certeza que não vai dar nenhum problema e que tudo ali dentro tá seguro de verdade. O próximo alojamento que eu vou reagir aqui é do Rodrigo Santos, que tem o hamsterzinho sírio Philly. O alojamento tem 1,20 m por 50 por 50 e ele disse que segue muito as minhas dicas, as minhas recomendações aqui do canal. E só de olhar assim de cara, a gente consegue ver que o alojamento é muito lindo. Ele tem um tamanho também acima do mínimo, que é maravilhoso, né? E vendo de cima a gente vê que ele tem um banho de areia considerável. Eu não sei o tamanho do banho de areia, mas eu recomendo que o banho de areia tenha pelo menos 30 por 30 para cílios, tá? Ele tem duas toquinhas dessas com uma carinha mais lúdica, né? Mais fofinha, mais infantil. E tem uma toquinha ali que é tipo uma casinha de periquito. Eu sempre recomendo vocês atentarem a olhar o tamanho dessas entradas, pra não correr o risco do hamsterzinho ficar preso na entrada, sabe? Entalar no meio. Porque hamsters, principalmente os sírios, eles podem ficar bem grandões, principalmente quando eles enchem a bochecha de comida. Então, eles podem acabar tentando passar com a bochecha cheia e acabar machucando a bochechinha. Então, se atentem a isso. Eu recomendaria que você colocar mais toquinhas, muitas tocas, muitos esconderijos, sabe? Aleatórios. Essa pontezinha de madeira também é um ótimo item para se ter dentro do alojamento, acho muito legal como esconderijozinho. Tem alguma coisa ali que eu acho que seja também um incentivo desse de entrada para o hamster começar um próprio sistema de túneis debaixo da forração, o que é muito legal. Tem uma rodinha que eu não sei o tamanho, mas ela me parece não ser grande o suficiente para sírios. Para sírios eu recomendo rodinhas de diâmetro superior a 25 centímetros. No mínimo, tá? Mas se você tiver como escolher, pelo menos 27 para cima. E é isso, eu recomendo que você procure colocar mais enriquecimento, com um mix de ervas, plantinhas, galhos, folhas, tudo de natural que você puder adicionar, porque isso muda muito a vida do hamster. Se você tiver condições de comprar uma multi-chamber também, eu acho muito, muito interessante, porque ela é completamente diferente de qualquer outro tipo de toca. E eu vi aqui uma única coisinha, tá? Que eu acho que pode ser potencialmente perigosa, além da rodinha, que eu acho que tá num tamanho menor do que deveria ser, é esse balancinho. Cuidado com balancinhos, porque hamsters não passam por esse tipo de sensação na natureza. Eles não são bons equilibristas, sabe? E isso pode acabar desencadeando problemas de equilíbrio mesmo, sabe? Então só recomendo que você tome cuidado com isso e adicione essas coisas que eu falei assim, de enriquecimento, mas fora isso tá muito legal. E é isso, gente, vamos passar pro próximo.
Agora a gente vai ver o alojamento do Freud, que é o hamsterzinho da Isabela. Ele tem 1 metro por 50 por 50, o que é o tamanho mínimo. Tem uma caixa de areia de 30 por 30, o que é um tamanho maravilhoso. É o tamanho mínimo para Sirius, né? Tem uma rodinha de 19 centímetros de diâmetro, tubos subterrâneos, 20 centímetros de forração no ponto mais alto. Então eu recomendaria que você separasse um pouco mais de área para deixar nesses 20 centímetros. A forração é de papel higiênico também picado, né? O que é maravilhoso. O Freud é um anãozinho, então o banho de areia tá num tamanho muito legal pra ele e ele deve curtir muito esse banho de areia. Eu acho que isso no banho de areia é uma toquinha, então isso é muito bom porque dá uma privacidade pra ele fazer as coisinhas dele sem ficar com muito medo, sem se sentir num espaço muito aberto, entende? Tem itens de madeira, tem itens que me parecem de palha, tem tubos de papelão, tem cork log, tem galho, muita coisa muito legal. E tem, olha só que lindo, o túnel subterrâneo que ela falou. Eu acho que é uma cork log colocada ali embaixo. E me parece que o Freud usa muito essa toquinha, porque tá cheio de forração lá dentro. Tem umas canequinhas de cerâmica que também são muito boas, principalmente em dias de calor. Então assim, tá tudo muito legal. A única coisa que eu te recomendo é: tenha cuidado na hora de escolher as madeiras. Tenha sempre certeza que as madeiras são seguras, mas se você tiver, tá top, não? Eu vi que você usa um potinho ali pra colocar a alimentação dele e eu recomendo que você experimente fazer com pelo menos parte dessa alimentação seca, né? Então com mix de sementes e com a ração, espalhar pelo alojamento em vez de usar o potinho. Pra ver ele explorando esse alojamento dessa maneira assim, mais natural, sabe? E, enfim, acho que você vai gostar bastante, inclusive, de ver ele explorando o alojamento. É muito gostosinho. E jogar mix de ervas, se você tiver condições de comprar também uma toca multi-chamber, compra porque é muito maravilhoso. E eu acho que é só isso mesmo que eu tenho pra dizer sobre o alojamento do Freudinho. E tá muito legal, eu amo ver como vocês se empenham, cara, pra fazer um bom trabalho, sério. É a melhor parte. E esse foi o último alojamento. Caso você tenha reparado que eu tô num lugar diferente, né? É porque eu tô viajando. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo talvez sobre viagens com hamsters, vocês podem deixar aqui nos comentários. Eu tô num lugar no interior do Rio e inclusive aqui é bem frio e eu trouxe a cara comigo. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo sobre frio, como proteger hamsters do frio, vocês podem deixar aqui embaixo também. Mas logo logo a gente vai estar naquele cenário de sempre. Se o seu alojamento não tiver aparecido nesse vídeo, não fica chateado. Ainda vai ter muitos episódios dessa série, pelo menos até a gente completar os 10 mil inscritos. E se vocês gostarem e quiserem continuar com a série, depois dos 10 mil a gente vai continuar também. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijinho, até o próximo e tchau! Você já tá inscrito no canal? Se inscreve aí, pô. Já deu like no vídeo? Tem que dar.